Olá, benditos e benditas, tudo bem com você? Já chegou o nosso dia, nosso horário, sábado à tarde, pega a lição. E antes da gente começar, roda a vinheta. Que bom que você veio aqui estudar mais uma lição conosco. Estamos chegando à lição 7 dessa lição maravilhosa que tem sido a lição Identidade. Como você já sabe, na última semana nós iniciamos uma campanha aqui para você baixar o aplicativo do 7Me, esse aplicativo que está aparecendo aqui embaixo. Nesse aplicativo do 7Me você vai ter todas as ferramentas para ter uma comunhão melhor e você ainda vai poder também ser um dizimista fiel através do 7Me. Afinal de contas, quem carrega dinheiro hoje? A maioria das coisas é online e o 7Me vai te ajudar para isso. E é por isso que hoje eu estou acompanhado de pessoas especiais aqui e eu vou começar trazendo aqui à tona o meu amigo que é um especialista no tema de hoje, Pastor Jimmy Cardoso. Tudo bem, pastor? Olá, tudo bem, Gabriel? Tudo bem, galera jovem da PAC, todos aqueles que nos acompanham. É um privilégio retornar aqui ao podcast Pega a Lição, onde a gente vai estudar hoje sobre inteligência financeira. Maravilha. Né? O sistema que Deus planejou para a gente andar de maneira maravilhosa, cabeça erguida, porque o Senhor está prosperando aqueles que o servem. Amém, pastor Jimmy. E o senhor é um dos nossos especialistas da área, né, pastor Jimmy? Nosso departamental de mordomia aí, né? Trabalha com mordomia em tempo integral aqui pra PAC. A mordomia cristã é um ministério para fazer as pessoas ficarem mais ricas e entender melhor as bênçãos de Deus. Olha só que maravilha. Deus ama prosperar as pessoas. Que Elas que às vezes não maravilha. precisam descobrir como, mas Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de dar bênçãos ali, a pessoa ser próspera. Deus não quer ver ninguém em sofrimento, ninguém vivendo na pobreza. Deus quer prosperar as suas Olha só pessoas. que maravilha, pastor. Pastor, e hoje a gente não tá sozinho, a gente tá acompanhado de alguém que já deve ser rico, porque ele veio direto do Londres. De Londres. Falei do Londres, mas de Londres. Na verdade, Sim. é o pastor do Distrito Jardim, Londres. Pastor Ítalo, tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor Gabriel? Mais uma vez, que bom estar aqui na companhia do pastor Jimmy também, que, como você falou, né, é o nosso especialista aqui da área, mas vou tentar contribuir de alguma maneira também com o assunto de hoje. E realmente, Deus gosta de fazer as pessoas ricas, mas está condicionado a algumas coisas, né? Nós vamos aprender aqui que as mãos que estão abertas para dar também estão abertas para receber. Olha aí que bacana, já gostei do pensamento já. Olha aí, muito bom. A gente já vai iniciar, o pessoal veio aqui para estudar a lição, então sem muita delonga, pastor Jimmy, ora para a gente poder iniciar. Olá, querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Pelo privilégio de termos a leitura das Escrituras com oportunidade de livremente te adorar, te buscar, te reverenciar, te louvar. Obrigado por esse podcast, onde vamos estudar hoje com profundidade o tema do valor, da evolução dos dízimos, das ofertas, de entender como a generosidade é importante no processo da vida. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor Jimmy. Lição de hoje, meninos, o sistema de dízimos, né? É interessante que a gente começa aí na tirinha, se vocês fossem dar uma olhada, a tirinha já começa com um jovem falando, não, os meus 10% eu separo para fazer um projeto especial, para eu dar para os jovens, para eu ajudar, para fazer alguma coisa. E é muito comum a gente ver pessoas com esse pensamento aqui, eu pego meu dízimo, separo, faço isso, faço aquilo outro, e a tirinha continua e as pessoas vão discutindo até que chega um e fala assim, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então deixa eu começar perguntando para vocês, o que é dízimo? E aí? Essa pergunta é boa. Boa. Veja bem, o dízimo, ele é, como a própria palavra dízimo tem a ver com 10, então 10% das nossas rendas Deus destinou que fossem dedicados para Ele, como reconhecimento de que Ele é o dono de todas as coisas e que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. Então veja, assim como eu não posso pegar o imposto e fazer o que eu quiser com o imposto. Eu devo dar a César o que é de César. E também, então, não posso pegar o dízimo e fazer o que eu bem entendo com o dízimo. Ah, eu vou dar para isso. Não, o dízimo não me pertence. Ele pertence a Deus. Então, deve ser devolvido de acordo com a instrução de Deus nas Escrituras Sagradas. Maravilha, então o dízimo pertence a Deus, maravilha. Ídalo, uma definição de dízimo, o que você me diz? Sim, é um reconhecimento de que Deus é o dono de todas as coisas também. Quando eu separo que ele me pede, né, os 10%, não é que ele não seja dono do resto. Sim. Ele é dono de tudo. Quando eu separo o dízimo, eu só estou reconhecendo isso, que ele é dono de todas as coisas, que ele que proveu, ou melhor, proviu
Um abraço para a Michelle, ela me corrigiu, uma professora lá do Jardim Londres. Ela, pastor, o correto é proviu. Olha aí. Ele que proviu todas essas bênçãos, né? Então eu separo para reconhecê-lo como o dono de tudo. Voltando aqui à tirinha, uma das coisas interessantes que eu percebo aqui é que o fato de muitas pessoas quererem separar o dízimo para um propósito diferente do que aquele que Deus estabeleceu, também é por uma desconfiança, né? Eu noto que há pessoas que recebem seus R$ 1.000, seus R$ 2.000 e não tem dificuldade de separar ali os 100 ou R$ 200 de dízimo, mas se você recebe R$ 10.000, R$ 100.000, R$ 1 milhão, 10% disso é uma quantia muito grande e algumas pessoas têm assim uma certa desconfiança. O que vão fazer com esse dinheiro, né? Uhum. E eu ouço algumas pessoas falando nisso dessa maneira. Mas a gente vai ver na lição de hoje a maneira bíblica, correta, transparente e honesta como a Igreja Adventista utiliza esses recursos que Deus estabeleceu, né, que fossem devolvidos à casa do tesouro, né? Muito bem colocado, pastor Ítalo. E você estava falando, estava pensando e procurando aqui a passagem, e eu vou ler um dos textos mais emblemáticos que nós temos sobre o dízimo, que é muito utilizado, né? É o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, e eu vou ler do 6 ao 10. Acompanha comigo na sua casa aí, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vossa nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse texto é um texto muito emblemático aqui, né? Porque o próprio Cristo, o próprio Deus afirma que vocês estão me roubando. E em que vocês estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês definiram muito bem aqui, meninos, que a questão do dízimo é 10% do que a gente recebe. Então, 10% de tudo que nós recebemos pertence ao Senhor. E quando eu digo tudo, estou dizendo tudo, né? Eu estudei na Bolívia no começo da minha carreira na teologia. E na Bolívia você faz práticas fora da igreja desde o primeiro semestre. Como é um país mais carente, então os pastores lá chegam a ter 40 igrejas. Então você imagina que dificuldade. Então os teologanos, nós éramos lançados ao campo numa forma de ajudar. E eu fui parar numa igreja no interiorzinho. Era o estado de Cochabamba, mas bem no interior de Cochabamba. E eu me lembro que nessa igreja eu tinha que pregar com um tradutor, não por conta do espanhol, mas por conta do quechua e do aimara, que era a linguagem utilizada pelos que ali moravam, né? Era um dialeto, os dois dialetos são muito bem falados lá. E numa dessas experiências de estar lá 15 sábados por semestre, uma irmãzinha, ela trazia os dízimos dela. E os dízimos dela muitas vezes eram dúzias de ovos, litros de leite, às vezes uma cabrinha, às vezes uma galinha. Então ela realmente dava daquilo que ela tinha. E é curioso, porque às vezes no Brasil a gente está imaginando assim, dízimo eu só tiro daquilo que eu ganho, dinheiro, né? Mas a gente percebe que o dízimo é muito mais profundo que isso, não é isso, pastor Jimmy? Muito mais extenso, né? Sim. Inclusive aí levanta várias perguntas. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil que nós mexemos com o dinheiro, né? Então, o que é o dízimo? Então, o dízimo, primeiramente, é 10% do que eu ganho. Então, se eu sou um funcionário, o dízimo, como também é um imposto, ele é calculado em cima do valor bruto. Uhum. Então, se eu ganho R$ 3.000, né, eu pago imposto de R$ 3.000, como também eu vou devolver o dízimo em cima de R$ 3.000. Certo? Isso é uma boa colocação, Agora, porque é muito comum as pessoas... Então, eu devolvo quando do quê? você, do bruto ou do líquido? Isso, quando você é um funcionário que você tenha, ou mesmo se você é um prolabore, né? Você tem o seu salário da sua empresa, mas você tem um salário para você. Então você vai devolver o dízimo aonde? Do bruto. Agora, quando eu sou dono de algum negócio, né? Como é que eu devolvo o dízimo? Eu devolvo o dízimo depois das despesas que eu tive para fazer a operação daquele negócio. Então, se eu pago aluguel,
se eu gastei dinheiro com funcionário, se eu tive que pagar seguro, energia elétrica, aí me sobrou um lucro. Desse lucro, então, que eu devolvo o dízimo. Sim. Né? Então, há muitas perguntas. Por exemplo, se eu ganho vale-refeição, devo devolver o dízimo disso? Não é necessário, porque isso aí tem dentro do seu pacote de necessidades que você recebe. Sim. Né? Por exemplo, eu ganhei um 13º, eu devo devolver o dízimo? Sim, assim como você também paga o imposto do 13º, eu devo devolver o dízimo do 13º. Sim. Né? Por exemplo, eu ganhei um presente, devo devolver o dízimo? Então, algumas pessoas dizem, olha, mas se eu ganhei aquele presente, eu não esperava aquilo, não tem esse orçamento para devolver o dízimo. Então, isso fica muito a critério da consciência da pessoa. Algumas pessoas devolvem o dízimo, outras pessoas dão uma oferta de gratidão. Né? Agora, quando a gente recebe em espécie, eu ganhei R$1.000 de presente. Então, fica fácil de entender. Por quê? Esse dinheiro eu não possuía. Ele veio para acrescentar a minha renda. Então, se veio para acrescentar a minha renda, eu devolvo o dízimo. Então, quando Malaquias fala agora aqui, é um livro baseado em perguntas que Deus faz ao seu povo, então eles perguntam para Deus, mas em que nós estamos te roubando? Ah, vocês estão me roubando no dízimo e nas ofertas. Então, aqui tem várias informações contidas aqui. Esse livro é o último dos profetas do Antigo Testamento. Sim. Embora não seja o último livro na Bíblia hebraica, mas na Bíblia cristã é o último livro. Então, esse é um apelo para que Israel voltasse às veredas antigas. Então, o que significava devolver o dízimo? Devolver o dízimo, que era para ser trazido no templo como reconhecimento de Deus, o Criador, para que houvesse alimento, ou seja, a manutenção de todo o sistema sacerdotal e levítico era mantido pelo dízimo. Então, eles deveriam trazer na sede para poder ser distribuído igualmente para todos. Também aqui tem a ver com as ofertas. As ofertas eram para oferecer o que de melhor eles tinham no rebanho, mas não era o 10%, era qualquer porcentagem. Sim. Era uma dádiva de gratidão a Deus pela colheita, pelo rebanho, pelo cuidado com a natureza, pelas as bênçãos recebidas do ano. Né? Inclusive, eles tinham a festa dos tabernáculos, que era uma forma de expressar por vários dias sua gratidão a Deus. Então, o que estava acontecendo? Havia uma falha no povo de Israel. E tem outro detalhe também. Tem um segundo dízimo. Esse segundo dízimo, ele tinha a ver com 3 coisas. Ele tinha a ver com reservar 1/3 desse segundo dízimo para celebrar as festas de Deus com a sua família, para ajudar levitas que passavam e precisavam de algum tipo de ajuda e para ajudar os pobres. Uhum. Então, quando Deus fala, vocês estão me roubando os dízimos e ofertas, não é só o dízimo convencional dos 10%, mas eles também não estavam praticando cuidado com os pobres, que não vinha do dízimo primeiro. Então, uma coisa é uma coisa, outra dízimo, coisa é outra coisa. O segundo dízimo é como se fosse uma poupança, uma reserva, ou seja, toda a casa de Israel tinha a responsabilidade de cuidar com os seus irmãos. Não era só eles não tinham um programa de assistência social como a gente tem hoje na prefeitura, mas tinha aquela consciência de que toda a família precisava cuidar dos seus idosos e cuidar dos pobres. Cara, muito bem Sim, colocado isso. eles não estavam despreparados. Se alguém chegasse, eles tinham ali uma reserva que poderia ser usada para ajudar uma pessoa, né, em necessidade. Sobre a questão das ofertas, pastor Jimmy trouxe muito bem que o significado dela é demonstração de gratidão a Deus por tantas e tantas bênçãos, né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, olha, se tem bênção, tem que ter oferta. Se não tem bênção, aí não precisa ter oferta, não tem problema. Mas Muito se legal. tem, Mas se você é abençoado, tem que ter oferta. seja grato. Eu até, às vezes, falo isso, né, para os meus irmãos, porque esse realmente é o princípio. Eu preciso ser grato ao Senhor. Então, eu chego na igreja hoje e sempre dou uma oferta ali porque eu penso no meu dia como foi. E vejo quantas bênçãos, né, aconteceram, só o fato de não ter acontecido nenhum acidente de trânsito, né, conversas boas que eu tive, pessoas que foram ali tocadas, várias coisas que naquele momento assim, a gente traz um sentido maior na hora da adoração a Deus, né? Deixa de ser mecânico, deixa de ser apenas um hábito para se tornar uma adoração de verdade. Então, para mim, sempre é muito emocionante esse momento, porque eu consigo dizer assim, Senhor, essa oferta é muito pouco, na verdade, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu quero agradecer o Senhor daqui de alguma forma.
Na Bíblia tinha muitos tipos de oferta. Tinha a oferta da salvação, tinha Certo? que ser um cordeiro, um animal limpo, perfeito, porque ele representava Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tinha oferta quando a pessoa recebia uma cura. Tinha oferta de resgate do primogênito. Tinha oferta de gratidão nas colheitas. Tinha as primícias, os primeiros frutos da colheita, os primeiros animais do rebanho dedicados a Deus. Tinha oferta quando um filho recebia o nome e era trazido na igreja para ser apresentado. Havia ofertas, por exemplo, da proteção das colheitas, quando vinham os inimigos, ninguém roubava, eles faziam uma oferta de gratidão a Deus, né? Então, assim, hoje, comparando com algum desses ensinamentos, seria interessante que as pessoas, hoje, mesmo você que é jovem, né, que está aí acompanhando a gente, por exemplo, dedique sua primeira oferta. Você começou a trabalhar agora, dedique seu primeiro salário como uma oferta de gratidão a Deus, essas primícias, né? Por exemplo, fez aniversário, dedique uma oferta a Deus. Você, por exemplo, se casou, dedique uma oferta de gratidão pelo seu casamento. Quem acha uma esposa, achou uma preciosidade em preço incalculável. Cura Então, de uma você está doença, né? feliz, né? Você foi curado. Traga uma oferta na sua comunidade a Deus, né? Separe um recurso para você ajudar os pobres mensalmente. Não precisa ser muito, mas se cada pessoa fizesse um pouco, nós amenizaríamos em muito o sofrimento das pessoas hoje aqui Pastor na Jimmy, Terra, né? um detalhe que o senhor trouxe também, eu queria só trazer assim de forma mais gráfica, digamos, mais visível, a questão da oferta. Os dízimos, eles são os 10%, e no passado as pessoas não tinham assim um papel moeda como nós temos hoje, na época da Bíblia. Eles separavam, digamos que mais ou menos assim, o pastor de ovelhas ali tinha suas ovelhas e ele ia contando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegava na 10ª, ele só Era o separava, dízimo. que é o dízimo. A oferta não. Como o pastor bem falou, tinha que ser sem defeito, né? Porque representava Jesus. Então ele ia com todo cuidado, observando qual era o melhor, né, cordeirinho, a melhor ovelhinha para levar como oferta. E isso fala também da beleza da oferta, né? Como que é importante a gente ler esse texto aqui de Malaquias, não esquecendo que o dízimo é importante, mas ele também diz, estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. É que a gente tem assim um comportamento interessante hoje nas igrejas, não é? As pessoas geralmente são fiéis nos dízimos, mas têm dificuldades de ser fiéis nas ofertas. A gente percebe esse comportamento hoje. Parece que devolver o dízimo está tudo bem. Mas não, olha, o texto diz que essas ofertas têm o mesmo valor, estão em pé de igualdade com os Há dízimos. pessoas que devolvem o dízimo com medo de não ser abençoadas. Esse não é um bom princípio. Eu devolvo o dízimo a Deus porque eu sou grato e reconheço a Ele como Senhor e Salvador. Indiferente do que vai dono acontecer. do universo, exatamente. Porque tem muitas pessoas ricas que não devolvem o dízimo e elas não deixam de ganhar dinheiro por causa disso. Sim. O dízimo não tem a ver só com o fato de eu trazer o dinheiro ou devolver o dinheiro na igreja. Tem a ver com o meu compromisso de fidelidade a um Deus que é o Criador. Uhum. Então, para que serve o dízimo? É uma pergunta que muitas pessoas... O que se faz com o dízimo? Sim. Então, o dízimo na igreja adventista é parecido com Israel. A tribo de Levi, em Israel, era mantida com os dízimos das outras 11 tribos. Eles não tinham posse na terra. Eles eram mantidos pelas suas 11 tribos, que traziam o dízimo para a manutenção de todos os levitas e dos sacerdotes que eram da tribo de Levita, da linhagem de Arão. Na igreja adventista, o dízimo ele é devolvido na igreja, que é comparado com a casa do tesouro, e que é trazido todos os recursos para a sede da igreja, para que 74% desse dízimo que chega na igreja, que vai chegar na associação, 74% ele fica na associação, por exemplo, para pagar todos os pastores, obreiros bíblicos, evangelistas, estudantes de teologia que trabalham, material evangelístico, pregações, tudo que tem a ver com a pregação do evangelho diretamente. Sim. É mantido com o dízimo. E porque aqui tem o dízimo detalhe, ele é pastor. dedicado para a exclusividade da pregação do evangelho. Sim, um detalhe só, pastor, que o senhor está falando aí, sobre a questão do dízimo, é que o senhor falou aí que ele vem todo aqui para a casa do tesouro e assim ele é distribuído. Dentro de muitas igrejas é muito comum que quanto mais dízimo o pastor receba em alguma igreja, maior lhe seja o salário.
Quando o senhor fala aqui que traz aqui para a Casa do Tesouro, eu acho que é importante frisar Sim. que dentro do sistema da Igreja Adventista, indiferente a quanto de dízimo entre, o salário do pastor sempre é tabelado e o pastor de São Paulo, o pastor do Maranhão, o pastor do Pará, do Amazonas, de onde estiver, estão todos dentro dessa tabela. Sim, por quê? Porque o sistema da Igreja Adventista não é congregacional. O pastor não é dono da igreja. O pastor faz parte de uma associação na qual a igreja é de Cristo e os seus membros, eles administram a igreja com representatividade. Então, Sim. é eleita a diretoria que representa a associação. Essa diretoria tem uma tesouraria, tem uma presidência, tem uma secretaria, tem os departamentos. Então, esse recurso vem, uma parte fica aqui para pagar todos os pastores e obreiros, e outra parte vai para diversos órgãos da igreja que pregam o evangelho. Por exemplo, a Novo Tempo recebe 2,5% dos dízimos, porque ela trabalha diretamente com a pregação do evangelho e ela não vende publicidade. Tanto é que você recebe as revistas gratuitamente, os estudos bíblicos. Por quê? Porque esse recurso é o dízimo que dá o aporte, né, para isso, para que haja pregação do evangelho. Por exemplo, todos os professores de ensino religioso da nossa rede adventista de educação ou dos colégios também são mantidos com o dízimo, porque eles ensinam a parte religiosa, né? Os capelães, melhor dizendo, de hospitais e centros de vida saudável, eles também são mantidos com o dízimo. Por quê? Porque o trabalho deles é de exclusividade para a pregação do evangelho. Por isso que o pastor adventista não tem um segundo trabalho. Sim. A dedicação dele é exclusiva para a pregação do evangelho. Até mesmo quando um pastor publica um livro, ou mesmo em tempos que gravavam um CD, ou mesmo que ele tem um podcast, os recursos não são para ele. Não. Ele trabalha em função da comunidade da igreja e os recursos são reinvestidos para a pregação do evangelho. Sim. Então, é importante deixar isso claro, porque muitos jovens pensam, mas o que é feito com isso? Nós temos vários materiais e vídeos que vocês podem depois até acompanhar para ver. E as ofertas também, certo, pastor Ítalo? Você que trabalha com a igreja local, explica um pouquinho como é que você administra a oferta na igreja local. Sim, por isso que é tão importante, né? Não só os dízimos, mas também a oferta. A oferta, ela fica parte na igreja local também e outra parte vem para a associação. A parte que fica na igreja local é para todas as... São 60%. Fica para a manutenção da igreja. Nós temos que pagar as contas de água, de luz, materiais de limpeza, toda a questão estrutural. Eu gosto de dizer o seguinte, que dízimo, para você entender o propósito, pense em pessoas. Oferta, pensa nas coisas materiais mesmo. E cada uma dessas coisas são importantes para a expansão do reino. Então, as ofertas são para essas finalidades, a construção de uma igreja, a compra de um terreno. E é dessa maneira que a associação trabalha também com as ofertas. A igreja, com os 60% que fica, atende ali as suas necessidades, também apoia os ministérios da igreja, o ministério que quer fazer ali uma programação, às vezes precisa de uma decoração, comprar um brinde, e todos gostam de fazer assim bem caprichadamente, né? As ofertas servem para isso. Agora, quando a associação recebe também a sua parte, né, ela reinveste esse valor para a própria igreja local. Lá no meu distrito mesmo, nós temos igrejas que receberam terreno, a ajuda para a construção da igreja. É uma série de benefícios que a igreja recebe de volta. Veja só que interessante. Aqui na contracapa da lição, todos têm ela. Sim. Então veja só, se entrar R$100 de oferta numa igreja adventista, R$60 ficarão na igreja local. R$40 sairão da igreja local e vêm para a associação. Desses R$40 que vêm para a associação, R$14 vai ficar na associação. Os outros R$36 vai ir para as outras instâncias. E no caso aqui, os outros 20%, para onde? Sim. Para cada trimestre ajudar nos projetos. Por exemplo, esse trimestre dizendo assim, ó, construção da Faculdade Adventista de Enfermagem e Obstetrícia em Abrepo, em Tiquese, no Ghana. Escola Adventista de Ensino Fundamental bilíngue inglês-francês em Bandjorn, no Camarões. Então, ou seja, cada trimestre a Igreja Adventista tem projetos mundiais que 20% das ofertas que entram numa igreja, elas vão abençoar a construção de projetos. Todo trimestre, 2 ou 3 projetos em qualquer parte do mundo. Então, isso mostra uma igreja organizada que também tem um foco mundial para ajudar
Por essa razão que nós estamos presentes em mais de 220 países. Porque através desse método de o pastor ter o mesmo salário e poder usar o dízimo para pregar o evangelho, pagando missionários e obreiros, e as ofertas, ajudando a construir igrejas, hospitais, assim por diante, a Igreja Adventista conseguiu estar na maior parte dos países do mundo. E foi assim que nós nascemos também, né? Porque desde o Sim. princípio, a igreja foi crescendo dessa maneira, o dízimo foi saindo, foi indo, para quê? Para que a mensagem seja pregada. E vocês tocaram em vários pontos muito interessantes aqui. Eu só queria ressaltar uma coisa, aliás, perguntar para vocês também sobre, que é o seguinte, tem gente que é assim, hoje eu vou dar oferta. Entrei aqui na igreja, calma aí, quanto que eu tenho aqui no bolso aqui? Tem R$5 aqui, bota aqui de oferta aqui. Ou vou mandar um pix de R$5. Esse mês eu não dei o dízimo, porque eu não tava na igreja no dia. Aí no outro sábado eu cheguei na igreja no outro mês, hoje eu vou dar o dízimo aqui, e eu devolvo o dízimo. Existe alguma relação, a Bíblia pede algum sistema? Nós precisamos ser fiéis em todo tempo, nós sabemos disso. Né? Mas então, o dízimo e as ofertas, elas devem ser sistemáticas também? E aí? Sim, pastor, a devolução a Deus, ela é sistemática, porque ela sempre deve acontecer como resposta a tudo que Ele faz por nós. E o que Ele faz por nós não é uma coisa pontual e nunca mais faz, né? Então, nós temos vida, saúde, um trabalho, e todos os meses, alguns quinzenalmente, outros semanalmente ou diariamente, né, recebemos essas bênçãos do Senhor. Então, a questão do sistemático não é dizer que é todos os meses, toda semana, não, a gente não está aqui colocando uma camisa de força para as pessoas dizer tem que ser assim. Mas é sempre e quando você tem ali as bênçãos do Senhor. Sim. Né? Não pode ficar, nenhuma vez que recebe a bênção, não pode ficar sem demonstrar gratidão a Deus através da devolução dos dízimos e ofertas. Sim. Então, é nesse sentido que eu entendo ser sistemático. Né? Porque, pelo menos, algumas pessoas podem até fazer assim, eu vou acumular aqui e no final do mês. Eu já prefiro fazer um sistema mais semanal. Se durante a semana eu trabalhei e recebi, beleza. Aquelas pessoas que são autônomas, que trabalham assim de forma mais informal, tem condição de fazer isso. Se você recebe mensalmente, quinzenalmente. Você veja. Mas a sistematização é assim, sempre que você recebe, deve ser a primeira coisa a ser feita separado, dízimo e oferta. Olha, a pessoa que é fiel a Deus nos dízimos e ofertas, ela se torna mais organizada financeiramente. Então, se você ganha mensalmente, você deve sentar com sua esposa ou com seu esposo, dependendo dos filhos, a idade deles, é importante eles participarem do processo. E você faz a sua planilha, né? Quanto nós ganhamos? Quanto custa para morar nessa casa? Quanto que eu gasto por mês, né? Quanto que nós recebemos? Então, primeira coisa, primeiro Deus. De tudo que você recebe, primeiro Deus. A primícia é para Deus, né? O dízimo. Depois você vê os seus impostos. Depois você vê as suas despesas em casa. Você vai fazendo tudo isso, né? Depois as suas contas, quanto ganhou. Depois você vai falar assim, bom, Deus cuidou de tudo isso. Agora eu quero dar minha oferta, em agradecimento por tudo aquilo que Ele colocou. É uma forma de colocar as ofertas. Outra maneira que algumas pessoas fazem eles já definem o percentual. Bom, assim como eu dou 10% de dízimo a Deus, eu também quero dar 5%, 8%, 3% ou 10%. Lá em casa nós damos 10% de dízimo e 10% de oferta. É uma prática que nós acreditamos e nós praticamos. E nós o fazemos isso já onde? No começo, quando chega o salário, né? Por exemplo, os pastores na Igreja Adventista têm um hábito muito interessante e muito organizado. Nós já autorizamos na nossa folha de pagamento o dízimo ser retirado. Então, ou seja, quando eu já recebo, eu já tenho o meu dízimo retirado. Devolvido. Por quê? É uma tranquilidade para a gente, porque eu quero servir o meu Deus e quero que seja organizado. Então, agora eu vou organizar a minha oferta. Sim. Assim como também as outras contas que a gente tem. E você vai perceber uma coisa, E não te que judeus, adventistas e todos os praticantes, do jeito que Deus ensina, o Senhor nunca deixa faltar. Só colocando um negócio, pastor Jimmy, o senhor estava falando aí, é muito importante isso que o senhor falou, porque tem muita gente que pensa que pastor não precisa ser dizimista nem ofertante. Não, pastor E o primeiro. É o primeiro, tem que o ser. exemplo da comunidade. Muito O pastor deve ser o primeiro a dar ofertas, o primeiro a devolver o dízimo, o primeiro em generosidade, o primeiro em ajudar a cuidar dos pobres.
Entendeu? Quando tem campanhas para ajudar a construir uma igreja, o pastor deve também participar, fazer seu plano com a sua família. Então, ou seja, nós somos chamados para ser os exemplos da comunidade. Sim. E como eu digo, generosidade, ela gera generosidade. Então, o pastor, lógico que a gente não tem como ser mão aberta irresponsavelmente. E não pode prometer uma coisa que a gente não tem para dar. Sim. Por isso que quando você se organiza financeiramente, você sabe como se controlar. Há pessoas que são desorganizadas financeiramente. Eu ajudei fulano de tal esse ano com R$1.000, mas ele tirou do aluguel dele para ajudar alguém. Isso é uma irresponsabilidade. Você não pode tirar algo que você tem que pagar para ajudar outra pessoa. Você tem que saber administrar as contas que vem na sua casa. Então, o próprio estudo da lição dessa semana para a gente é para mostrar o seguinte: quanto organizado você deseja ser financeiramente. Exatamente, pastor. E assim, uma das coisas que a gente vê, e a gente já vai caminhando para o nosso final, é que muitas pessoas não querem ser dizimistas ou ofertantes preocupadas com a utilização do dinheiro. E muita gente quer pensar assim, não, eu não vou devolver aqui, eu não vou fazer isso porque eu não concordo que seja usado dessa maneira ou dessa outra maneira, ou o dinheiro está sendo dado para enriquecer pastor, ou para isso ou para aquilo, quando na realidade o primeiro conceito deveria ser o seguinte: eu estou devolvendo para Deus. Se qualquer pessoa no caminho da utilização desse dinheiro desviar o dinheiro do propósito divino, Deus cobrará dessa pessoa. Sim, o que não pode começar é no meu coração, eu já desviar o propósito e falar, não vou devolver porque lá na frente alguém pode fazer alguma coisa errada. Meu coração é com Deus, é um teste de lealdade ao Senhor. Se o Senhor pediu, eu devolvo. Como vai ser administrado, Deus vai estar organizando, né? A gente vê por aí muitas igrejas desviando o propósito dos dízimos das ofertas. Isso é triste no mundo atual. Muitas igrejas e muitas religiões fazem isso também. Mas o certo é o certo. Eu devolvo o dízimo que pertence ao Senhor e devolvo as ofertas que pertencem ao Senhor. Deus vai dar cabo disso, vai continuar o plano, né? Tem uma história muito interessante. Jesus estava no templo com seus discípulos e aparece aquela viúva pobre, a gente conhece, ela leva 2 moedinhas que coloca ali no gasofilácio, né? Que nome difícil. Gasofilácio. Gasofilácio. Outro dia eu estava aqui gravando uma lição sobre isso, falei galofitério. E eu vejo ali uma grande oportunidade que Jesus teve para falar para os discípulos, olha, já que esses homens estão usando erradamente os recursos, não deem mais ofertas ou os dízimos aqui no templo. Certo. Essa era a melhor oportunidade que Jesus teria. Sim, ele poderia ter dito isso. Porque era óbvio que aqueles homens gananciosos, líderes judeus ali do templo, fariseus, enfim, entre outros, eles estavam usando errado o dinheiro. Tanto é que foi com o dinheiro que eles pegaram nesses depósitos que eles compraram Judas. Quem sabe uma das 30 moedas de prata que foi dada para Judas, né, foram dadas para Judas, ali tivessem uma ou as 2 moedas daquela viúva pobre. Então, assim, foi o momento perfeito para Deus dizer assim, olha, se a administração do templo é corrupta, não dê. Mas Jesus não fez isso. A gente vê, pelo contrário, ele elogiando, ele exaltando a fidelidade daquela viúva pobre, dizendo que ela deu mais que todos, que seria bom realmente a gente fazer isso, para a gente ver que o foco não está realmente no que vão fazer com o valor, apesar disso ser muito importante, não estamos ignorando isso. Sim. Mas sim no adorador, na fidelidade dele, que não deve ser abalada, apesar dos líderes que possam, né, erradamente Agora, usar. Os líderes que são incoerentes, a gente também pode repreendê-los. A gente vê que está sendo feito errado, a gente pode conversar com amor, com responsabilidade. Por isso que é um dever muito claro, tanto de obedecer ao devolver, Sim. como também aqueles que vivem do dízimo, de viver uma vida coerente. Sim. É por isso que muita gente hoje tem dificuldade com muitas denominações religiosas, porque não vê coerência. Então, é muito importante que todos que nos ouvem, nós precisamos viver com coerência, dentro do possível. Deus quer que a gente viva. E Deus espera que, tanto é que no nosso contexto adventista, para o indivíduo ser pastor, ele passa por uma faculdade, ele tem que pagar a sua faculdade. Sim. Nós, muitas vezes, eu trabalhei 8 férias no Ministério da Coportagem. E Deus me abençoou muito na coportagem. Eu fui muito próspero nas vendas. Sim. Muitos pastores foram muito
abençoados. Teve pessoas que já comprou casa, comprou seu carro, primeiro, como? Na comportagem. Mas quando nós entramos para o ministério pastoral, a gente começa bem simples. Então, existe um teto salarial e o pessoa que começa na obra pastoral, ele começa com metade desse teto. E vai demorar uns 10 a 12 anos para ele chegar nesse teto de 100%. Sim. Né? Então, Deus ele preparou a Igreja Adventista de uma maneira muito organizada para que a pessoa pudesse desenvolver seu ministério e não fosse desprotegido na sua velhice. Então, a igreja provê um seguro de saúde, ela provê um salário justo, entendeu? Para não viver na vaidade. Rico, exatamente. Você nunca vai ficar então, rico. se o pastor e a sua esposa, sua família for organizada, eles vão ter sua casa para morar, vão viver decentemente. Sim. E outra coisa, se cada pessoa também que é fiel a Deus, os dízimos e ofertas, e trabalhar, Deus também vai prover para cada um seu sustento, sua moradia. Então, por isso que Deus fala aqui em Provérbios, em Malaquias 3 e 8 em diante. Provai-me nisto. Por isso que a gente tem todos os sábados lá, provai e vede. Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. Sim. Então, é uma experiência que Deus quer que a gente tenha com ele. Sim. Pastor, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela maneira como ela lidar com os recursos do Senhor. Eu, como pastor, nunca toquei em um envelope de dízimos, assim, com dinheiro. Isso não passa pelas nossas mãos. É interessante. Quem administra são os próprios membros. São os próprios membros da igreja. Isso é muito legal. Nós temos um tesoureiro, uma pessoa leiga que está ali. Votado pela própria congregação. Pela própria congregação, que se reúne na hora da contabilidade e tal. E é feito um depósito. A gente nem vê esse valor. Então, assim, além de tudo, é um sistema muito transparente, seguro, que os próprios membros têm acesso e, periodicamente, é passado um relatório à igreja, de forma muito transparente, das entradas, as saídas. Quais são os projetos, para onde está indo e tudo mais. Cada centavo, né? Então, eu sou muito feliz nessa igreja, porque pode acontecer algumas coisas ruins em algum momento, mas a gente não ouve nada assim relacionado a esse dinheiro que pastor foi lá, que pegou com dinheiro na igreja, porque não tem como. É o tesoureiro que vai lá e que administra tudo com os membros da igreja. É uma bênção, é uma maravilha. E agora eu quero chamar a atenção para o jovem de casa, pastores, porque é o seguinte, infelizmente, muitos jovens não têm sido fiéis. E fidelidade é uma bênção, é uma oportunidade de aproximação de Deus. Então você, jovem, que está em casa, se você não é dizimista e ofertante por qualquer que seja o motivo, lembre-se do apelo do Senhor. Estou abrindo aqui um parênteses para te fazer um apelo. Deus chama todos os seus filhos a serem fiéis. Não cai nesse engodo, nessa ilusão de pensar, não, vou usar meu dinheiro para fazer isso, para fazer o bem aqui, para fazer o bem. Deus não determinou isso. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. Quer usar teu dinheiro para fazer qualquer outra coisa? Faça, mas não pegue do Senhor, porque o Senhor tem um plano para o dinheiro dele. Então eu tô chamando a atenção só para você em casa ficar de olho, porque nós aqui estamos de olho, né, pastor Jimmy? Aliás, ano que vem tem projetos pesados aí para mordomia e pro jovem adventista da paz. Eu tenho mais de 5 décadas de existência. Comecei a trabalhar com... Do jeito que o senhor falou, o senhor se tornou um ancião aqui, ó. Eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos, comecei a ajudar meus pais com 10 na feira, depois na alfaiataria, depois fui trabalhar em cartório. E desde pequenininho, eu sou acostumado a devolver o dízimo e ofertar. Então, assim, e na minha época, a igreja tinha muito menos para oferecer para a gente do que tem hoje. Sim. Eu nunca pude frequentar um campuri. Eu sou desbravador desde 1977. Você nem era nascido. Realmente Olha não. só, naquela época não tinha todas essas coisas maravilhosas que os campuris oferecem. Não tinha isso. Mas a gente era muito feliz com pouco que a gente tinha. Entendeu? Então, assim, a gente não dependia, a igreja tem uma banda bonita para louvar a Deus, tem boas telas para a gente poder ver. A igreja não tinha muito programa. O que a gente tinha de sábado à tarde? Era visitar, ajudar a dar estudo bíblico, era fazer um grupo musical para cantar. A gente não tinha instrumentos, era coisa bem simples, mas a gente entendia que nós tínhamos um compromisso com a missão. Então, querido jovem atual, falo para os meus filhos, meus sobrinhos, amigos, coloque Deus em primeiro lugar. Vocês são uma geração de vanguarda. Não vem com desculpinhas, porque a igreja não tem programa. Hoje a igreja tem muito mais. Por exemplo, hoje nós temos Feliz Set Play. Nunca pensava na nossa geração ter alguma coisa assim. Hoje você tem podcast, você tem Novo Tempo, você tem milhares de opções musicais, nem se fala.
Então, hoje o jovem deveria ser o mais grato, aquele que realmente devolve o dízimo, oferta, participa, se envolva, porque hoje a igreja ela é voltada para os jovens, Sim. entendeu? E mais coisas querem se fazer para os jovens. Veja, todo o planejamento que a gente está trabalhando na própria associação, qual é o maior foco? Jovens, adolescentes, bravadores, aventureiros, crianças, essas são as prioridades. Então, querido jovem, você que trabalha, você que está conquistando grandes conquistas para Deus na universidade, no empreendedorismo, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Muito bem colocado, pastor. Meninos, eu olhei pro relógio aqui, o nosso tempo tá acabando, infelizmente, mas foi uma lição maravilhosa. Eu queria que vocês deixassem seu último recado aqui pra galera de casa sobre questão de fidelidade, mordomia, o que vocês têm a dizer pra eles. Pastor Ítalo, vamos começar por você. Seu último recado pra nossa galera de casa. Gosto muito daquela história que Jesus conta, falando da fidelidade de alguns servos, e termina dizendo assim, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu, quando penso em dízimos e ofertas, eu lembro muito dessa parábola que Jesus contou. Como eu disse no início, as mãos que estão abertas para dar, para serem generosas, também estão abertas para receber, mas as que estão fechadas também ficam fechadas para receber as bênçãos de Deus. E eu imagino que o que Deus tem preparado para os nossos jovens, né, que estão aí nos assistindo, são coisas extraordinárias. Eu observo como Deus tem abençoado a minha família, e eu sempre penso assim, Senhor, eu não mereço nada dessas coisas. Não sei por que o Senhor tem me abençoado tanto, mas eu costumo pensar que, ou entender, que é porque o Senhor está cumprindo a sua promessa, que está aqui em Malaquias capítulo 3, aqui no verso 10, ele diz que devemos fazer prova dele. Provai-me nisso, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Então as bênçãos de Deus, elas sempre serão imerecidas mesmo que a gente seja perfeito, né? A gente tem que ter essa consciência, olha, qualquer coisa que recebemos de Deus é pela sua graça. Então, jovens, reconheçam isso, que o Senhor continue abençoando muito vocês, sejam fiéis ao Senhor. Ele tem planos grandiosos, maravilhosos para vocês, mas essas janelas que Ele vai abrir, elas têm essa condição. Façam essa prova com o Senhor. Eu sou muito feliz. Deus nunca deixou faltar nada e nunca vai faltar. Amém, pastor Ítalo. Bênção, obrigado pelo seu recado. Pastor Jimmy, seu recado para nossa molecada de casa. Olha só, deixo com você uma historinha que eu conheci lá em 1990, quando eu frequentei algumas igrejas. Eu escutei um pregador não adventista, mas que tinha muita inspiração nas suas mensagens. Ele falou assim que uma das histórias impactantes do dízimo foi a história de William Colgate, que nós conhecemos como Colgate. Ele era um jovem de 16 anos, sonhando com trabalho, sonhando com uma vida diferente, passando muitas dificuldades, não podendo estudar. Ele encontrou o senhor na região de Boston, ali perto do porto, e conversando, aquele homem deu 3 conselhos importantes para ele. Falou, filho, o que você sabe fazer bem feito? Falei, eu sei fazer sabão, aprendi com a minha mãe. Então eu vou te dar 3 conselhos para você importantes. Primeiro, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceita Ele na sua vida e paute a sua vida por esse ensinamento. Segunda coisa, você pensa assim, todo esse país aqui precisa de sabão. Faça um produto honesto, o peso certo, com a melhor qualidade possível, bem feito, bem organizado, com um preço justo. E terceira coisa, de tudo que você vender, devolva o dízimo. É nosso chamado por Deus para que o mundo conheça Ele. E o dízimo é o que vai dar o combustível, os recursos para a pregação do Evangelho. Bom, não preciso falar mais, todo mundo conhece a empresa Colgate, né? Olha como que começa. Esse menino aí, ele cresce, ele cria o sabonete, depois ele agrega a pasta de dente. E diz alguns historiadores que no final da vida dele já estava vivendo com 10% e devolvendo 90% para as missões mundiais. Imagina. E há muitas histórias de homens de negócio que tiveram uma experiência com Deus. Eu sei que nem todos nós temos o dom do negócio, mas aqueles, independente do que é o nosso dom, ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, é um privilégio, porque a gente vai ter uma experiência nova com Deus. Que Deus abençoe você. Obrigado, pastor Jimmy. Meu recado para você de casa é: fidelidade é uma oportunidade de bênção na tua
vida. Deus não pede para você ser fiel porque ele está interessado no teu recurso. Nosso Deus é dono do ouro, da prata e de tudo. Mas como ele quer abençoar você, ele prova a tua lealdade, te dando a chance de você ser fiel a ele, se aproximar mais dele e assim ter mais bênçãos na tua história. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter ficado até aqui. Nós já estamos terminando. Pastor Ítalo, você ora para a gente terminar? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por esse estudo de hoje. É muito bom saber que temos um Deus assim que provê para todas as nossas necessidades. Queremos ser fiéis ao Senhor, ter gratidão no nosso coração e sempre lembrar de colocar Deus em primeiro lugar, para demonstrar, Senhor, que reconhecemos que o Senhor é dono de todas as coisas. Ajuda cada jovem, cada pessoa que está conosco aqui nesse estudo a fazer isso, a ter essa organização financeira, colocando primeiro Deus. Amém. Pai querido, dá-nos essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Ítalo. Obrigado, meninos. Até a próxima sábado que vem, às 3 da tarde. Valeu!